Boa noite, queridos, graça e paz. Que a gloriosa misericórdia, a bondade do Senhor seja com cada um de nós. Que bom estarmos aqui no domingo, louvando ao Senhor. Foi no final de semana, ontem nós estivemos ali na região de Itaquara com os homens. Foi uma viagem assim muito divertida, abençoada, edificante. Fomos muito edificados na comunhão da união masculina. Obrigado, meu irmão. E a volta, então, a gente desfrutou, tanto na ida quanto na volta, de um momento muito gostoso, né? A gente conhecer mais os irmãos, né? Porque uma coisa é a gente ter o contato aqui no espaço templo culto. Outra coisa é você estar na casa, outra coisa é você estar com os irmãos, outra coisa é você caminhar, viajar com os irmãos. Acaba se estreitando mais o relacionamento. Eu louvo a Deus pela vida dos homens que estiveram lá. Meus irmãos, nós queremos reforçar um aviso. De hoje a 8 pela manhã, na escola bíblica, nós teremos o nosso encerramento do projeto do Ministério Infantil Pais Espirituais. Então vocês sabem que já tem alguns meses que nós estamos orando por algumas crianças. Nós adotamos algumas crianças de forma espiritual, orando por ela, mandando mensagens para ela. Já tem alguns meses que nós estamos fazendo esse tipo de trabalho, e nós estaremos encerrando no próximo domingo pela manhã. Vai ser um momento muito especial, porque nós teremos a nossa EBD, nós teremos o nosso encerramento do projeto do Ministério Infantil, dos Pais Espirituais, e nós teremos um delicioso almoço, ok? Então, se você quer participar, procure a nossa irmã Elinalva, procure a nossa irmã Elane, porque elas estão organizando lá um buffet, né? Nem Marlene Marinho, em toda a sua glória, né, vai chegar aos pés desse buffet. Então, se você quer fazer parte, procure as nossas irmãs, em nome de Jesus. A você que nos visita, em especial aqui nós temos nosso irmão Vitor, nossa irmã Renata. Deus em Cristo, esse casal abençoado, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver se tem outro aqui, todo mundo aqui, o casal aqui, que já é de casa, né? Pessoal conhecido, a nossa irmã Ana, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Irmã Rosana, que já tinha um tempinho que a gente não via, seja muito bem-vindo. Fui ali, dei um abraço, dei um cheiro. Você é muito querida, minha irmã, viu? Essa casa é sua. Tem uma irmãzinha ali no fundo, que Deus também em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12. Isso. Hebreus capítulo de número 12. Nós temos refletido, nós estamos finalizando a nossa série de mensagens. Eu me planejei para hoje a gente terminar ela, mas à medida que a gente vai estudando o texto, mais verdades das Escrituras vai surgindo, e eu achei por bem a gente terminar na semana que vem. Então, cada vez que a gente cava mais as Escrituras, Deus vai revelando coisas novas para nós. E para que a mensagem não fique tão estendida, a gente optou por dividi-la em duas etapas, hoje e a semana que vem. Então eu estou lendo Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 11. Nós vamos ler do verso 1 a 11 novamente. Não vamos expor todos os versículos, mas só para os irmãos situarem o contexto do texto. Amém? Estou lendo na NVI. Diz as Sagradas Escrituras: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora,
Qual filho que não é disciplinado por seu pai? Verso 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Verso 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Podem se assentar, em nome de Jesus. Meus queridos, nós estamos com uma série de mensagens desde o mês de outubro, com o título Conjugando Esperança com Perseverança. E à luz desse livro, da carta aos Hebreus, desse autor desconhecido, nós temos desafiado ao nosso coração. Deixa eu tirar aqui, a dor vai cair. Nós temos desafiado a fim de que nós possamos perseverar ao longo da nossa caminhada, na nossa caminhada cristã, mas perseverando em esperança. E essa carta escrita ao povo, à comunidade, aos hebreus, tem como um dos seus propósitos nutrir o coração daqueles irmãos a esperança pela chegada do reino de Deus. E por conta disso o autor enfatiza: mantenham-se firmes na fé, em perseverança, a mensagem que vocês receberam. Nós já falamos várias vezes aqui que o contexto é um contexto de perseguição, é um contexto de muita resistência à palavra de Deus, e esses irmãos estão pensando em abandonar a fé. Então o autor aos Hebreus escreve para que aqueles irmãos perseverem, para que aqueles irmãos continuem. E a gente, à luz do capítulo 12 de Hebreus, nós trabalhamos o capítulo 10, o 11 e o 12, mas quando nós passamos para o capítulo 12, nós paramos para pensar e refletir que o autor de Hebreus compara a caminhada cristã com uma corrida. O autor de Hebreus, logo no início, no versículo 1 até o versículo de número 3, ele diz que nós estamos numa corrida, e que essa corrida não é uma corrida diferente dos homens e mulheres que viveram no Antigo Testamento. Se você parar para pensar, ele começa logo dizendo: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E se você analisar o capítulo 11, você vai ver essas testemunhas. Essas testemunhas são os pais e as mães de fé do Antigo Testamento, homens e mulheres que caminharam em perseverança na presença de Deus, e apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, aqueles irmãos continuaram a sua caminhada. Em segundo lugar, o autor aponta para nós ainda que a corrida cristã é resultado da vontade de Deus para nós. É vontade de Deus, porque ele diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quem nos propôs essa corrida foi o próprio Deus. Foi Deus que colocou essa corrida, essa caminhada. Quando um homem e uma mulher se rende a Jesus Cristo, o Senhor nos insere em uma corrida, não numa corrida de 100 metros rasos, que demanda velocidade, mas uma corrida de maratona, uma corrida que demanda resistência, que demanda perseverança. Essa corrida foi Deus que colocou diante de nós. Em terceiro lugar, como nota de introdução, o autor ainda diz para nós que a corrida cristã, ela possui um caráter singular. O texto diz: corramos com perseverança a corrida. A corrida. Existe uma corrida para nós, e Deus colocou essa corrida especificamente para cada um de nós. Apesar de nós estarmos caminhando numa mesma direção, no mesmo propósito, cada um de nós está numa fase dessa corrida, cada um de nós está no estágio dessa corrida, e Deus nos chama a correr a nossa corrida, não a segunda corrida, não correr a corrida do reino de Deus e correr a corrida do reino deste mundo, não correr a corrida de Deus e correr a corrida
nossa. Deus nos chama a correr a corrida do reino de Deus. E em quarto lugar, a corrida cristã é um exercício diário e constante, porque ele diz: corramos com perseverança. Essa corrida demanda perseverança, meus queridos. Não adianta de nada nós falarmos: eu já corri tanto anos atrás, eu já corri tanto há 5, há 10, há 15 anos atrás, hoje eu estacionei. Não, porque o verbo está no presente. O autor está dizendo: corramos. É uma atitude constante, é uma atitude corriqueira, é uma atitude que demanda perseverança de nós, constância de cada um de nós. Corramos com perseverança essa corrida demanda de nós, necessita de nós o compromisso da perseverança. Eu preciso continuar. E em quinto lugar, essa corrida possui inúmeros obstáculos e desafios. Eu não sei aqui quantos de vocês, oh Jesus, abençoa, Senhor. Eu não sei quantos de vocês aqui já assistiram nos Jogos Olímpicos. Ano que vem vai ter Jogos Olímpicos. Aquela corrida de obstáculos, em que ao mesmo tempo em que o atleta está correndo, ele tem que saltar alguns obstáculos. Essa é a nossa corrida, porque o autor diz no verso de número 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. O autor está dizendo: olha, pense em Jesus. A corrida de Jesus demandou oposição, dificuldades, sofrimentos, resistências, perseguições. E se Jesus correu essa corrida, Deus nos coloca para correr a corrida, a mesma corrida que Cristo Jesus correu. A nossa corrida também tem situações de obstáculos. E se nós analisarmos, são justamente esses obstáculos que fazem com que a gente pare, que fazem com que a gente deixe de perseverar, que fazem com que a gente desista. Então o autor está dizendo para nós: olha, se você sabe que essa corrida demanda perseverança, e se você sabe que essa corrida tem situações difíceis, tem crises, tem dissabores, tem vicissitudes, intempéries, se você sabe que essa corrida tem problemas, você precisa abraçar compromissos. Você precisa desenvolver alguns compromissos para que você não desista dessa corrida. E nos 2 últimos sermões, cada um dos sermões nós falamos de 2 compromissos. No primeiro sermão nós falamos sobre o compromisso de identificar acessórios prejudiciais e o compromisso de desenvolver a perseverança e o foco. No primeiro sermão nós identificamos: olha, é necessário 2 compromissos. Amém. Amém. Desliga aí tira a pilha aí do. Não dá, né? Para eu concorrer à atenção dos irmãos com esta bênção, né, Vitor? Não dá, né? Muito mais bonito, muito mais engraçado. Então, assim, os primeiros compromissos você tem que identificar pesos extras, acessórios que estão lhe atrapalhando e descartar, para que você não carregue peso extra. E mais, você precisa ter foco e perseverança. Se você quiser correr essa corrida e ao mesmo tempo se envolver com as coisas deste mundo, com os valores, com as prioridades deste mundo, você não vai conseguir terminar essa corrida, diz o autor. No sermão passado, nós falamos de outros 2 compromissos. Primeiro, compromisso de construir relacionamentos espirituais. Porque nessa corrida nós não estamos sozinhos. Constantemente aqui o autor usa a primeira pessoa do plural no capítulo 12. Essa corrida é nossa. Essa corrida não é, por mais que ela seja pessoal, é você que tem que correr. Eu não posso correr pela minha esposa, eu não posso correr pelo meu filho. Ela é pessoal, mas ela não é individualizada. Existe uma comunidade de corredores que se chama
igreja. Eu preciso construir ao longo da minha caminhada espiritual amigos espirituais que me ajudem nessa caminhada. Por quê, pastor? Porque vai ter momentos em que eu vou estar desanimado, porque vai ter momentos em que eu vou estar desviando do caminho, e eu preciso de alguém que coloque o dedo na minha ferida e diga: Daniel, essas opções que você está tomando, esse caminho que você está tomando é um caminho errado. Você tem deixado de praticar disciplinas espirituais, você tem tomado decisões equivocadas no seu casamento, na relação com seus filhos. Você precisa voltar para o caminho do reino de Deus. Nós precisamos de amigos espirituais que tenham coragem de dizer a verdade para nós. Não aqueles amigos que são politicamente corretos. Não, eu não quero ofender. Não, eu não quero ofender Daniel. Eu não quero apontar nenhum erro de Daniel. Eu não quero manchar a minha imagem com ele. Não, nós precisamos de amigos espirituais que nos ajudem, que digam: continue, força, persevere. Se você precisar de mim, eu estou aqui com você. Nós precisamos de amigos. E por último, nós falamos sobre a necessidade de, vez ou outra nessa caminhada, nessa corrida, nós pararmos em pit stops para se reidratar. Nenhum atleta, se você perceber, nas corridas de maratona existem pontos de reidratação. Pessoas profissionais que já ficam ali com água, preparado para quando o atleta passar, ele entregar uma água, ele entregar um vaso de água para que aquele atleta se reidrate. Nós precisamos, e nós apontamos na semana passada, na semana retrasada, que nós precisamos de pontos de reidratação, e nós chamamos isso de adoração, entrar no Santo dos Santos. É isso que o autor de Hebreus nos ensina. Nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, e nós precisamos constantemente entrarmos no Santo dos Santos para adorarmos ao Senhor, para contemplarmos a beleza do Senhor. E nós falamos de um segundo compromisso: estarmos diante da palavra de Deus. Porque o autor de Hebreus começa no capítulo 1, logo falando que Cristo, Jesus, sustenta todas as coisas pela palavra da sua boca. Não dá para a gente correr sem a palavra. Não dá para a gente correr essa corrida sem a gente entrar no Santo dos Santos, ou a gente negligenciar o nosso contato com as Escrituras, meus irmãos. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos falar de um outro compromisso. À luz de Hebreus capítulo 12, versos 4, a partir do verso de número 4 até o verso de número 9, nós vamos falar sobre o compromisso de construir uma nova perspectiva das dificuldades, de construirmos uma nova leitura do que é a dificuldade na caminhada de um crente, de um cristão ou de uma cristã. Foque comigo novamente nos versos 4 ao verso 9, por gentileza. Porque o autor começa dizendo: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Verso 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Verso 7. Suportem as dificuldades. Vou dar aqui uma dica. O forte dessa passagem está no verso 7. Se você entendeu o verso 7, você entendeu a passagem. Suportem as dificuldades. O verbo suportar aqui é perseverar, é suportar, é aguentar, é continuar. Suportem as dificuldades, recebendo-as como quê? Recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. E aí você já pegou a dica. O autor está comparando as dificuldades que nós enfrentamos com a disciplina que o Senhor nos traz. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? É uma pergunta retórica. Todos, ou deveriam todos, pelo menos naquela época, né? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Verso 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Irmãos, esse bloco de textos é fantástico, porque o autor procura desenvolver aqui nesses versos
na mentalidade dos seus leitores, para que eles tenham uma nova perspectiva dos sofrimentos. O autor está desafiando aqueles irmãos a pararem para pensar e raciocinar os sofrimentos e as dificuldades da vida com um novo olhar, com uma nova perspectiva, não uma perspectiva mundana, não a perspectiva carnal, mas a perspectiva do reino de Deus, da palavra de Deus revelada para nós. Ele está traçando uma teologia do sofrimento. Como é que Deus enxerga o sofrimento? Como é que Deus enxerga dificuldades na vida de um homem e de uma mulher que corre essa corrida do reino de Deus? E nós somos desafiados a nos reinventarmos, ou a reconstruirmos uma leitura correta dos sofrimentos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós constantemente somos bombardeados por visões erradas do que é o sofrimento. Por exemplo, você sabe muito bem dos amigos de Jó. Você sabe daquele homem chamado Jó, que sofreu bastante ao longo da sua caminhada. E alguns amigos chegam para Jó e dizem assim: Jó, você está sofrendo, sabe por quê? Porque você está em pecado. A causa do seu sofrimento, Jó, é pecado. Verdade ou mentira? Sim e não. Nem todo sofrimento que nós passamos é por causa dos nossos pecados. Existem sim situações que a gente enfrenta na vida porque nós estamos errando, porque nós estamos tomando situações, direcionamentos equivocados. Existe sim espaço para o pecado, mas nem todo o sofrimento é por causa do pecado. Então a teologia, a mentalidade dos amigos de Jó está incorreta. Existe também, na nossa época é muito comum, o pensamento da teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, em que muitos pregadores famosos, televangelistas anunciam, é que se nós estamos sofrendo, é porque nós estamos sendo alvo de alguma maldição hereditária. Nós herdamos os sofrimentos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E isso é uma grande mentira, e tem muita gente que acredita nisso. Ou então ele diz o seguinte: olha, você está sofrendo porque algum espírito demoníaco está agindo, atuando nas suas vidas. E aí eles começam a dar nome: espírito da prostituição, espírito do endividamento, o espírito do divórcio, sendo que as escrituras em momento nenhum chamam essas coisas de espírito. É claro que na caminhada cristã existe sim espaço para batalha espiritual, mas nem todo sofrimento que a gente enfrenta é atuação demoníaca. E o que é que então o autor de Hebreus nos convida nessa noite, meus irmãos? A ter uma leitura correta, a percebermos que as dificuldades da vida, ela tem um propósito de Deus, ela tem um direcionamento pelo Senhor. E aí nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: quais são os benefícios de nutrirmos uma perspectiva bíblica das dificuldades? E eu quero construir com vocês duas nessa noite. Em primeiro lugar, uma nova perspectiva das dificuldades tem o poder de gerar ânimo em nossos corações. Uma nova perspectiva das dificuldades tem o poder de gerar ânimo em nossos corações. Porque o verso 4 começa assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de quê? De ânimo, que ele lhe dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O autor de Hebreus está dizendo que aqueles irmãos, que a corrida cristã, que aquilo que os irmãos estavam passando é uma verdadeira luta, é uma verdadeira guerra. Por quê, pastor? Eu chamo a sua atenção para duas palavras no verso de número 4. Ele começa dizendo: na luta contra o pecado. Na minha versão traduziu luta como substantivo, mas isso aqui é um verbo, é o verbo lutar, que pode ser traduzido como guerrear, batalhar. Ele está dizendo que a nossa caminhada existe uma batalha contra o pecado. Mais adiante ele diz: vocês ainda não resistiram. Essa palavra significa literalmente alinhar tropas, colocar um exército em linha de batalha. O autor usa duas palavras do campo bélico
do campo militar, duas palavras que os soldados conheciam muito bem. Repito, esses irmãos estavam em Roma, na capital do império, e o Império Romano conquistou todos os territórios por meio da guerra. Esses irmãos sabem o que é uma guerra, mas o autor de Hebreus está dizendo: olha, a guerra que vocês estão travando não é uma guerra militar, é uma guerra espiritual, é uma guerra da corrida do reino de Deus. Vocês precisam lutar, vocês precisam resistir. São dois termos do campo bélico, e se vocês analisarem comigo, no capítulo 10, o autor vai dizer para nós que situação é essa que aqueles irmãos estavam enfrentando, porque demandava deles luta, que mandava deles resistência. No capítulo 10, no capítulo 10, verso 32 a 34, o autor diz: lembre-se dos primeiros dias. Dos primeiros dias significa do momento em que eles começaram a corrida, logo que eles se converteram. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita o quê? Luta. A corrida demanda luta. Suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Quando aqueles irmãos começaram a caminhada, quando aqueles irmãos logo se converteram, o texto diz que eles lutavam, eles enfrentavam sofrimento, eles enfrentaram todo tipo de insulto, de tribulação, pessoas estavam sendo presas, os seus bens sendo confiscados, mas isso foi no início da fé. O tempo se passou, e as circunstâncias não mudaram, o cenário não mudou, porque uma coisa é você resistir a uma situação difícil, a um problema, um dia, uma semana, um mês, mas quando a situação demanda anos, quando o sofrimento está exigindo de você perseverança de anos, são anos lidando com sofrimento familiar, são anos lidando com a crise no casamento, são anos lidando com um insucesso na carreira profissional, são anos lutando contra a enfermidade, são anos lutando com a crise econômica, anos. A gente costuma dizer que o choro vem por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a pergunta que eu faço nessa noite: e quando a alegria não vem pela manhã? E quando você acorda de manhã e as coisas não mudaram nada? É isso que está acontecendo. E porque esses irmãos estão enfrentando as mesmas circunstâncias, as mesmas perseguições, as mesmas dificuldades por anos, eles estão desanimando. Eles estão pensando, cogitando abandonar essa corrida. No caso deles aqui, é migrarem para a religião antiga, o judaísmo, abandonando a fé em Cristo, e voltando para as promessas do Antigo Testamento. Na nossa vida, ou na nossa experiência, pode ser outras rotas de fuga, que nós somos tentados a tomar, meus irmãos. Essas circunstâncias fizeram com que aqueles irmãos estivessem desanimando, e perdessem a esperança. E eu não sei se você já parou para pensar, quando a gente lida com uma situação tão difícil, e a gente fala, e a gente luta, e a gente fala, e a gente luta, e a gente tenta, e tenta, chega um momento que a gente faz, não dá mais, eu vou jogar a toalha, não dá mais. Eu fico às vezes olhando o Davizinho jogar videogame, e às vezes quando ele pega um jogo, ou uma fase bem difícil, que ele tenta uma vez, outra vez, e nada, e ele fica chateado, ele esperneia, e ele joga o controle para cá, e ele chega uma hora que ele fala assim: ixi, que jogo difícil, eu não quero mais saber desse jogo.
Quantas vezes essa não tem sido a nossa reação diante de determinadas circunstâncias? Quantas vezes nós já não chegamos ao ponto de jogar o controle para lá, de dizer: eu não quero mais participar desse jogo, não quero mais participar dessa corrida. É isso que está acontecendo com esses irmãos. Quantas vezes jovens ou adolescentes se deparam com uma série de dificuldades ao iniciar uma nova etapa de vida, seja uma nova etapa escolar, seja uma nova etapa da faculdade universitária, seja numa fase profissional, relacional. Quantas vezes jovens e adolescentes não desistem dessa caminhada? Você conhece jovens ou adolescentes que já desistiram várias vezes de determinados cursos? Começa um curso e desiste, começa uma faculdade e desiste, nunca termina nada. Por quê? Porque diante das dificuldades ele desiste. Falta perseverança, falta resiliência. Quantas vezes homens e mulheres, diante de uma série de desafios, desafio de gerenciar uma família, seja cuidando do controle financeiro, seja tendo que cuidar das dificuldades escolares dos filhos, e ainda equilibrando a balança para que o casamento não caia numa monotonia, são tendentes ao desânimo. Ao mesmo tempo que você tem que cuidar do seu cônjuge, você tem que cuidar dos seus filhos. Ao mesmo tempo que você tem que cuidar do seu cônjuge, dos seus filhos, você tem que cuidar das coisas de casa. Ao mesmo tempo que você tem que cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu cônjuge, existe o chamado, existe o ministério, são demandas. E muitas vezes nós somos tendentes a desanimar e desistir. Quantas vezes eu percebo claramente na vida de discípulos de Cristo, que até decidem servir em alguma área da comunidade. Eu quero servir, pastor. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser útil na comunidade. Mas quando eles começam a se deparar com desafios, com desencontros relacionais, às vezes com falta de apoio, com críticas, às vezes com espírito imediatista, querendo ver o resultado logo. Não, eu vou começar, eu vou fazer, eu vou trabalhar, e eu quero ver logo o resultado, e o resultado não chega. Essas pessoas são tendentes a desanimar e a desistir. É por essa razão que o autor de Hebreus traz o versículo de número 5, meus irmãos. Porque o versículo de número 5 diz para nós: vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Quem é que precisa de ânimo? Quem está animado? Quem é que precisa de ânimo quando está assim? Não, eu estou firme, eu estou perseverando, eu estou constante, eu estou resiliente. Não, quem precisa de ânimo é quem está desanimado. Quem precisa de ânimo é quem está parando, está pensando em desistir. Quem precisa de ânimo é quem está com o seu tanque de combustível já quase no reserva, já seco, sem ânimo, sem força para continuar. E aí, então o autor diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele quem? Olha para o contexto, ele, Jesus, o autor está falando de Jesus. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele, Jesus, lhe dirige como a filhos. A palavra de ânimo que Jesus dirige para nós, quando nós estamos pensando em desistir, quando nós estamos pensando em entregar a toalha, quando nós estamos pensando em abortar a corrida, a caminhada, o propósito, Jesus vem com a sua voz, com a sua palavra e diz: não desista, não pare, eu estou aqui. Louvado seja o Senhor. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, e essa palavra ânimo é bem conhecida nossa, meus irmãos, porque com certeza você já ouviu falar por aí que o Espírito Santo é o nosso Paracletos. Quem já ouviu falar isso? Ninguém? Eu fiquei com medo agora, viu, Vera? Fiquei com medo. Só a irmã Inês, mas Vera levantou. Que o Espírito Santo é o nosso Paracletos, que o Espírito Santo, agora eu vou ser mais claro, que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Quem já ouviu falar que o Espírito Santo é o nosso Consolador? Está na Bíblia. A palavra ali é Paracletos. É Consolador. É aquele que está conosco nos momentos mais difíceis, nos dando ânimo. A palavra aqui é Paraclesis, é bem parecida. Significa encorajamento, consolo, conforto, descanso. O autor de Hebreus está dizendo que nos momentos mais
complicados, complexos, difíceis da nossa caminhada, quando nós paramos para ouvir Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele envia uma palavra de ânimo, que nos consola, que nos conforta, que nos encoraja, que nos consola e nos dá descanso. Somente a palavra de Jesus pode gerar isso no nosso coração. Não uma palavra de um terapeuta, não a palavra de um psicólogo, não a palavra de um pastor, não a palavra de um amigo, não a palavra de um cônjuge. A palavra de Jesus é o nosso consolo. E qual é a palavra que Ele dirige para nós, meus irmãos? A palavra, veja aí, verso 5. Meu filho, oh Jesus, meu filho. Deus nos trata como filhos, meus amados. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, e castiga todo aquele que aceita como filho. Diante das dificuldades da vida, e do pensamento de desistir, precisamos ouvir a voz clara de Jesus, meus irmãos. Não a nossa própria voz. Pare de ouvir a sua própria voz, porque a nossa voz é enganosa, o nosso coração é enganoso. Jeremias 17:3. O nosso coração é enganoso. Pare de se ouvir, pare de ouvir as circunstâncias e passe a ouvir a Jesus. O mesmo Jesus que o autor de Hebreus diz no verso de número 2, do capítulo 12, que pela alegria que lhe fora proposta, esse Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita de Deus. O que Jesus está dizendo para você fazer, Ele mesmo fez por nós, suportou a cruz em nosso lugar. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele sofreu, mas Ele suportou momentos difíceis que Ele enfrentou, mas Ele suportou e perseverou. E por causa de que Ele não largou aquela cruz e chegou até o Gólgota e foi pregado naquele Gólgota, é que nós somos salvos pela graça e a misericórdia do Senhor, que Ele não abandonou e não desistiu. Nós recebemos salvação e redenção, meus irmãos. Se Jesus tivesse desistido, todos nós estaríamos perdidos. E mais, o verso de número 3 diz ainda mais sobre esse Jesus. Ele suportou, mais uma vez o verbo suportar, oposição de pecadores contra si mesmo. E esse Jesus, verso de número 2, é que o autor de Hebreus está dizendo: olha, esse Jesus é quem vocês têm que ter os olhos fitos nesse Jesus, os olhos fixos em Jesus, para que vocês não desistem, porque Ele é o autor e consumador da fé de vocês. Ele é o Senhor, Ele correu a corrida do reino de Deus, está lhe esperando na linha de chegada. Não desista. É a palavra de Jesus para nós, é a palavra de ânimo. E a palavra de ânimo de Jesus para nós é essa: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem odeia, a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Agora deixa eu tentar desmistificar uma palavra aqui, porque eu tenho certeza que quando você leu esse texto aí, e você viu essa palavra disciplina, que aparece cerca de 4 ou 5 vezes aqui, só aqui no capítulo 12. Disciplina, disciplina, disciplina. Com certeza a sua ideia de disciplina é a ideia de castigo. Sim ou não? Ou eu estou errado? Quando a gente ouve, fulano foi disciplinado. Fulano foi disciplinado na escola, vai ficar uma semana sem ir para a escola. É castigo. Você não lavou os pratos, você está disciplinado. Não vai assistir televisão, não vai ter celular, não me ajudou dentro de casa, você está disciplinado. Essa é a ideia. Mas quando a gente muda o contexto e vai para um contexto agora escolar, universitário, disciplina tem a ideia de matérias, né, que a gente faz, de treinamento. É isso que significa a palavra disciplina. A palavra disciplina é paideia, significa treinamento. E treinamento, pasmem, de criança. Daí vem a nossa palavra pedagogo. O que é um pedagogo? O pedagogo é alguém que ensina uma criança.
O texto está dizendo aqui, meus amados, com toda clareza, que a disciplina que o Senhor permite nas nossas vidas é um treinamento, e é um treinamento de criança. O texto está dizendo, nós somos como crianças aos olhos de Deus. Uma criança, ela não nasce sabendo andar. Uma criança não nasce sabendo falar. Uma criança não nasce sabendo ir ao banheiro. Uma criança não nasce sabendo escrever ou ler. Ela precisa ser treinada. Ela precisa ser conduzida. Assim somos nós. E Deus está dizendo com todas as letras que as dificuldades que Ele permite na nossa vida, que os sofrimentos que Ele permite na nossa história, que as desventuras que a gente enfrenta, é Deus treinando crianças como eu e você. Deus treinando crianças. Crianças que não sabem discernir entre a direita e a esquerda. Cada dificuldade que a gente enfrenta, cada luta que a gente perpassa na vida, é Deus treinando a nossa mente, o nosso coração, para que a gente continue nessa jornada. Como discípulos de Cristo, precisamos olhar para as circunstâncias adversas por essa perspectiva, entendendo que Jesus está nos submetendo ao mesmo treino que Ele mesmo teve que treinar. E quando percebemos que as dificuldades da vida fazem parte desse treinamento de Deus para nós, isso gera ânimo em nossos corações, isso gera consolo em nossos corações, da gente entender que cada crise que a gente enfrenta no casamento, ou cada circunstância adversa, seja no ambiente familiar, profissional, social, uma enfermidade, um desemprego, uma porta que não se abre, uma desventura no ministério, é Deus nos treinando crianças, treinando a mim e a você nessa caminhada. Deus está nos disciplinando como um bom pai. Como crianças, estamos nas mãos onipotentes de Cristo, sendo treinados, maturados, moldados e realinhados, a fim de experimentarmos sua gloriosa vontade, meus irmãos. Não dá para experimentar a vontade de Deus se a gente ignorar a disciplina, se a gente fugir do treinamento. Não adianta nada. Você que estuda, você que é estudante, sabe muito bem disso. Não adianta nada você se matricular na faculdade e depois desistir no meio do curso, não ser treinado por cada disciplina. No final você não vai ganhar o diploma. Só recebe o diploma aquele que se matriculou e aquele que perseverou em cada disciplina, em cada treinamento. É isso que Cristo está fazendo em nós. E os sofrimentos, é Ele gerando esse ânimo. Eu estou treinando você. Você é uma criança nas minhas mãos. Eu estou cuidando de você. Segundo lugar, primeiro, quando nós temos uma perspectiva, uma nova perspectiva das dificuldades, isso gera ânimo. Porque se você encarar a dificuldade pela dificuldade, você vai parar. Mas se você perceber, não, Deus está me treinando, Ele é o meu pedagogo, Ele está me treinando, eu vou continuar. Em segundo lugar, uma nova perspectiva das dificuldades fortalece a nossa consciência de que somos os filhos amados de Deus. Oh, Jesus! Fortalece a nossa consciência de que nós somos as pessoas amadas pelo Deus Altíssimo. Leia comigo os versos 6, 7, 8 e 9. Como essa verdade é bem preciosa. Pois o Senhor disciplina a quem? A quem ama, meus irmãos. E castiga todo aquele que aceita como? Aí vem a ordem, no verso 7, que a gente vai trabalhar essa ordem domingo que vem. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, recebendo-as como treinamento. Deus os trata como o quê? Como escravos? Como filhos. Ora, aí vem a pergunta: qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Naquela época não existia ainda essa pedagogia, não, deixa o filho aí lidar por ele mesmo, não, quanto menos a gente interferir na educação dos nossos filhos, melhor, ele tem que se reinventar, ele tem que se descobrir. Não, o autor de Hebreus
não comunga com esse pensamento. Ele diz: qual o filho que não é disciplinado por seu pai? A resposta é sim. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. O que o autor está querendo dizer aqui, nota de rodapé, é o seguinte: se você parar e desistir do treinamento, Deus está te treinando, Ele te colocou num deserto, Ele te colocou numa situação difícil, Ele te colocou numa situação complicada, e você fala assim: estou fora, vou abortar esse casamento, vou sair desse emprego, vou abandonar esse ministério. Se você parar o treinamento, você está provando que não é filho legítimo. É isso que o autor está dizendo. Além disso, verso 9: tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Meus irmãos, em poucas palavras eu quero lhe explicar o seguinte: o autor, nesse texto aqui, nessa passagem, enfatiza constantemente que a disciplina, que o treinamento é direcionado para quem Deus ama, para os seus filhos. Veja comigo o que ele diz: pois o Senhor disciplina quem Ele ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Perseverem, suportem dificuldades, recebendo-a como disciplina. Deus os trata como filhos, Deus está nos tratando como filhos. As dificuldades são formas de Deus os treinar os filhos que Deus ama. Quando um cristão, quando um crente passa por um problema, passa por uma dor de cabeça existencial, não é porque Deus o abandonou, não é porque Deus não ama, não é porque Deus está indiferente, pelo contrário, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, está em nós, está nos conduzindo a esse treinamento, porque Deus nos ama, e o Senhor está usando as dificuldades. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Ele está usando as dificuldades, Ele está usando os cenários adversos, para trabalhar conosco, para treinar os seus filhos. Eu comparo o processo de Deus nas nossas vidas com o processo de um mecânico em restaurar um veículo que foi deformado por um acidente. Se eu fosse perguntar para você qual é a diferença entre um carro no pátio de uma concessionária e um carro no pátio de uma oficina, o que você responderia? É um acidente. Um acidente. Nós somos como carros que sofremos acidentes. Nós sofremos um grande acidente, meus irmãos, em Gênesis capítulo 3, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, decidiram tomar uma decisão de uma vida autônoma, de uma vida independente, de uma vida desconexão com o seu Deus Criador, uma vida de rebeldia. Eles tinham tudo para andar com Deus, eles tinham tudo para caminhar com o Senhor, mas eles optaram pelo egoísmo, eles optaram pela rebelião, eles viraram as costas para Deus, e todos nós já nascemos dentro das nossas veias com esse DNA, um DNA egoísta, individualista. Nós somos seres humanos que nós já nascemos com essas características de individualismo. Nós somos imorais, nós somos mentirosos, nós somos idólatras, e assim como o nosso pai Adão, nós estamos seguindo as nossas próprias vidas. Nós já nascemos dessa forma. Todos nós somos nessa conjuntura, achando que nós temos a sabedoria, achando que nós temos a solução. Não gostamos que ninguém nos dê uma ordem, não gostamos que ninguém nos dirija como que a gente deve ou não fazer. Nós não gostamos de ser governados, nós queremos liberdade. Foi isso que Adão quis, e ele rompeu com Deus Criador. Nós já nascemos com isso. Veja uma criança pequena e você vai perceber, ela tem dificuldade de compartilhar as coisas. Ela é egoísta, ela é individualista. Quando alguém diz não para ela, ela se joga no chão, ela se esbirra. Quantas vezes isso não acontece com nós adultos?
Quando encontramos o não, olha para a nossa sociedade. Quantas mulheres não estão sendo mortas simplesmente porque tomaram a decisão de romper o relacionamento, e o homem, porque não foi acostumado, criado, treinado a ouvir não, ele mata a sua companheira porque ele não sabe digerir o não. Nós somos assim. E Deus, como um grande mecânico, está nos restaurando. Quando uma pessoa, quando um homem se rende a Jesus, uma mulher se rende a Jesus, o Espírito Santo de Deus começa essa obra de restauração, essa obra de reconstrução. Jesus vai trabalhando em nós, porque nós somos um carro que sofreu um grave acidente. Nós somos pessoas pecadoras, precisamos de um Redentor, precisamos de redenção, precisamos de santificação, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos dar nome aos nossos pecados, precisamos clamar em arrependimento: Jesus, salva-me, restaura-me, treina-me. E o texto está dizendo que Deus está usando as circunstâncias adversas para nos humilhar. Quantas vezes Deus fecha portas para nós, para mostrar que a nossa suficiência tem que ser de Deus. Quantas vezes a gente faz planos, como Adão fez planos, e Deus pega os planos que a gente fez em bola e joga no lixo, para mostrar que a nossa suficiência está em Cristo e não em nós mesmos. Quantas vezes a gente passa dificuldade, aperto, meus irmãos, que é para a gente voltar para a oração, que a gente abandonou há tanto tempo, que é para a gente voltar para a palavra. Veja como você começou nos primeiros dias. O autor está dizendo: olha, nos primeiros dias que vocês foram iluminados, olhe para os seus primeiros dias. Quantas horas você não se encontrava na presença de Cristo chorando? Qual foi a última vez que nós choramos na presença de Cristo, pedindo perdão pelos nossos pecados? Ou a gente acha que já alcançamos a estatura de varão perfeito? Nós estamos em reconstrução, meus irmãos. E às vezes Deus deixa uma pedra no nosso sapato para nos humilhar, para nos reconstruir, para provar para nós mesmos que sem Ele nós não somos nada. Nós somos menos do que nada. E não foi assim que Deus fez, o Pai fez com o seu Filho Jesus? Mateus capítulo 3, uma passagem que todos nós aqui conhecemos de cor e salteado. O último versículo do capítulo 3 é uma afirmação grandiosa, maravilhosa. O Pai rasga os céus e diz para Jesus: este é o meu Filho amado, a quem eu me agrado. Jesus é o Filho amado de Deus. Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha curado ninguém, Jesus não tinha multiplicado pães, Jesus não tinha feito nada, nenhuma parábola, nenhum sermão, nenhuma pregação, e Deus já falou: eu te amo, eu tenho prazer em você. Perceba a conexão. Hebreus está dizendo que nós somos os filhos amados, e Jesus é o Filho amado do Pai. Agora vai comigo para o primeiro versículo seguinte, capítulo 4, verso 1 de Mateus. Diz que Jesus foi levado por quem? Pelo diabo? Por alguma maldição hereditária? Porque Jesus pecou? Ele foi levado pelo Espírito. Ele foi levado pelo próprio Deus. Para onde? Para o deserto. E ele passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. O deserto não foi um acidente na vida de Jesus. Não foi. O deserto foi uma agenda programada pelo Deus Pai na vida do seu filho, para treinar o seu filho. Perceba, Jesus é sem pecado, e ele está sendo conduzido ao deserto para ser treinado. Agora vai comigo para Hebreus capítulo 5, verso 8.
Qual o entendimento que o autor de Hebreus tem desse treinamento que o Pai fez com Jesus? Hebreus 5:8. Ele diz, embora sendo filho, está falando de Jesus, embora Jesus sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio de quê, meus irmãos? Por meio de quê? Por meio de palestras, por meio de circunstâncias favoráveis. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Se Jesus sendo Deus encarnado, o Messias, o Redentor, o nosso Salvador, sem pecado, sem delito, sem transgressão, precisou aprender pelas coisas que sofreu, imagine nós, imagine você, imagine eu, pecadores remidos pelo sangue de Cristo. E Deus está dizendo, da mesma forma que eu treinei o meu filho, o mesmo caminho que o meu filho trafegou, você também tem que caminhar, você também tem que participar. A mesma forma que eu treinei o meu filho Jesus Cristo, eu estou treinando você. E cada dificuldade, cada luta, cada dissabor, cada problema, é eu moldando a sua vida. Não desista! Não desista em nome de Jesus. Não pare. É isso que o autor de Hebreus está dizendo para a sua igreja, e é isso que Deus está dizendo para nós nesta noite. Se vocês, verso de número 8, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Se a gente fala assim, não quero saber desse caminho, eu não quero saber de ser treinado da dificuldade, eu não quero saber de enfrentar, de servir ao Senhor nesse ministério, dá muita dor de cabeça, eu tenho muito trabalho, eu tenho que lidar com gente, eu tenho que lidar com isso, não, isso dá muito trabalho, eu não quero mais saber desse casamento, eu estou dando murro em ponta de faca, eu já lutei, eu já falei, eu já orei, e nada acontece, eu não vou querer mais saber desse casamento, eu vou abortar. Quantas vezes Deus nos coloca em trabalhos, meus irmãos, com colegas difíceis, oh Jesus, e a gente entra, e Deus coloca o cara difícil para trabalhar conosco, e a gente fala, meu Deus, que prova, e eu vou sair desse emprego, eu vou sair desse trabalho, eu vou pedir minhas contas, mas Deus nos colocou com essas pessoas difíceis, para nos treinar, para nos moldar, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente se relaciona com a vida. Deus quer que a gente persevere em meio às dificuldades, meus irmãos. Às vezes a gente pensa que o autor de Hebreus está falando para nós de pessoas que simplesmente abandonam a igreja. Não, parar de correr ou parar de participar dessa corrida é sair da igreja e não querer mais saber de Jesus. Nem sempre. Infelizmente, às vezes acontece de pessoas que podem estar na igreja, elas podem estar na igreja, e elas não estão dispostas a serem treinadas. Diante de um problema de um casamento, ou com um filho, você diz, como ministro da palavra, olha, persevere, Deus está te moldando, não desista dos seus filhos. Ah, pastor, mas eu já falei tanto, já bati, já fiz isso. Não desista dos seus filhos, não desista do seu cônjuge. Talvez Deus colocou para você trabalhar e servir no ministério difícil. Todo ministério que você lida com gente, você lida com dificuldades. Eu já tenho 15 anos nessa caminhada. Não tem vida fácil. Eu não estou aqui. Pastor Júlio tem quantos anos, pastor? De ministério? Oh, Jesus. Perdeu as contas. 55 anos. São 55 anos. Quantas vezes, recentemente, o pastor Júlio passou por uma prova tão difícil, meus irmãos.
mas é um homem que está ali firme, está sempre disposto a servir. Quantas vezes a gente não quer ser treinado, sabe por quê? Porque a gente acha que a caminhada com Cristo é uma vida fácil, uma vida simples, e não é. Não foi para Jesus, por que vai ser para nós? Se Deus te chamou para correr essa corrida, de você servir, de você lidar com gente, treinar a gente, de você falar, e muitas vezes as portas se fecharem na sua cara, e muitas vezes as pessoas fazendo bico para você, não desista, Deus está te treinando, não abra mão do caminho do Senhor para você, não abra mão. Pela graça de Cristo nós precisamos urgentemente, meus amados, desenvolver uma nova perspectiva dos sofrimentos, em saber que em cada momento difícil que a gente enfrenta, Jesus sempre vem na nossa direção para nos dar ânimo, para nos encorajar, para nos dar consolo e para dizer para mim e para você: olha, eu te amo tanto, que eu não posso permitir que você continue a mesma pessoa. Eu preciso lhe treinar. Eu preciso lhe treinar. Você é uma criança. Você não sabe andar. Você não sabe falar. Você não sabe ir ao banheiro. Você não sabe ler nem escrever. Você não sabe atravessar a rua e ir para outra esquina comprar um pão. Você é uma criança. E eu sou o seu pai. Persevere. Vamos orar? Maravilhoso Pai que está nos céus, Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Tu és o nosso Pai, Senhor. E nós somos como crianças em Teus braços. Às vezes a gente acha que já chegamos à maioridade. Às vezes o nosso coração nos engana, achando que a gente não precisa mais aprender nada, que a gente já conhece, que a gente já sabe, que a gente é experiente. Quantas vezes, meu Deus, esse discurso vai engessando o nosso coração, vai cristalizando a nossa alma, e a Tua palavra não tem mais espaço. A gente não tem mais paciência. Constantemente, ou por qualquer motivo, a gente desiste, a gente entrega, a gente para, a gente quer estacionar, a gente quer ficar na arquibancada. Não, a nossa corrida ainda não acabou, Senhor. Nós ainda estamos correndo. Eu sei, Deus, que tem momentos que a gente corre cansadas. Tem momentos, meu Deus, que a gente se rasteja, Senhor. Se a gente se agacha, a gente senta, a gente para, a gente toma uma água, mas a nossa corrida ainda não acabou, Senhor. Nós estamos, meu Deus, nesse espaço em que o Senhor está nos treinando, está nos moldando. E quantas vezes o inimigo tenta soprar, Deus, no nosso ouvido, no nosso coração, que se essas coisas estão acontecendo, é porque o Senhor não nos ama. Foi assim com o Teu Filho Jesus Cristo. Ele tentou questionar justamente a filiação de Jesus. Se Tu és o Filho de Deus, cadê o Teu Pai que não te dá pão? Se Tu és o Filho de Deus, por que estás com fome? Tome a frente dessa situação, tome a dianteira dessa situação, tome as rédeas dessa situação, transforme essas pedras em pães, seja autônomo, seja independente, assim como foi Adão. E Jesus Cristo disse categoricamente para ele: assim diz o Senhor, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
A nossa confiança está no Senhor, meu Deus. Não nas palavras que saem da nossa boca, não na palavra que sai do nosso coração, não nas palavras da cultura, não nas palavras das circunstâncias, mas na palavra do Eu Sou, do Deus Todo-Poderoso, do Cristo encarnado, que morreu na cruz, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, da onde voltará para buscar todos aqueles que perseveraram na presença do Senhor. Nós precisamos perseverar, Senhor, e nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos de palavras de ânimo, nós precisamos ouvir a Tua voz, Cristo. Nós precisamos estar sensível ao Espírito Santo. Quebranta o nosso coração nesta noite, meu Deus. Meu Deus, tira toda a dureza do nosso coração, tira todo o engessamento, tira toda a frieza, aquece o nosso coração novamente, meu Pai. O nosso coração para a Tua palavra, o nosso coração para a oração, o nosso coração para que a gente entre aqui no espaço público para adorar, para adorar, para adorar, e não simplesmente para assistir culto, mas para adorar o Rei dos Reis. Nós queremos adorar, nós queremos orar mais. Nós oramos pouco, nós somos pigmeus em oração. Nós oramos 5 minutos, já estamos cansados. Nós oramos 10 minutos, já estamos cansados. Nos perdoe, Senhor. Quantas vezes, meu Deus, nós temos à nossa disposição a Tua palavra. Os nossos irmãos, até o século XVI, não tinham a Tua palavra em mãos, meu Deus, na sua própria língua. Hoje nós temos Bíblia de tudo que é tamanho, de tudo quanto é letra, de tudo quanto é cor, e nós somos analfabetos bíblicos. Meu Jesus, tem misericórdia dessa geração, meu Pai. Tem misericórdia dessa geração, porque a Tua palavra diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. E o Senhor vai cobrar muito dessa geração, muitas oportunidades, muitos privilégios. Aquece o nosso coração novamente para a Tua palavra. Aquece o nosso coração de volta para o Senhor, para que a gente ouça a palavra de ânimo, para que a gente interprete corretamente as circunstâncias e perceba que os sofrimentos à nossa volta é uma paideia, é uma disciplina, é um treinamento. O Senhor está nos treinando. Continue nos treinando, Deus. Não para não. Não para não, Senhor. Ainda que a gente não entenda o que o Senhor está fazendo, ainda que doa, ainda que arranque lágrimas dos nossos olhos, ainda que a gente chore copiosamente, ainda que a gente dê fim, Senhor, ainda que a gente atravesse os desertos da vida, ainda que a gente esteja como Jesus esteve no Getsêmani, orando sozinho, sem ninguém para orar com Ele, continue nos treinando, porque nós sabemos que no final desse treinamento tem uma coroa nos espera, tem glória, tem salvação, tem um reino que nos espera. E a Tua palavra para nós é: persevere até o fim e recebereis a coroa da vida. Nos ajuda, Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, meus irmãos. Boa semana.